os nossos irmãos aracajuanos. Que Deus abençoe vocês. É bom saber que nós temos família em todo lugar que a gente chega. E é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Alegria estar aqui na conferência Destino. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o meu destino é o céu. Esse é o nosso destino. E o interessante é que, enquanto estamos indo ao nosso destino, Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. E eu estou a caminho do meu destino e Deus colocou o pastor Jairzinho no meu caminho. E hoje ele me coloca no caminho dele. E nós vamos caminhando e Deus vai colocando pessoas na nossa vida para que nós possamos amar, que nós possamos mostrar o amor de Jesus, para que nós possamos interceder, para que nós possamos fazer parte da vida deles. E a gente vive uma vida tão ocupada que a gente acaba não participando da vida dos nossos irmãos. Nós não podemos esquecer que nós somos o corpo de Cristo, e o corpo não tem como a minha mão sair para o lado lá e eu ficar aqui. Quem já quebrou um braço aqui? Foi ruim, não foi? Como é que foi na hora do banho? Foi terrível, não foi? Como é que foi para amarrar um cadarço? Como é que foi? Terrível, não foi? É um desespero, mas nós precisamos, como corpo de Cristo, entender que nós precisamos uns dos outros. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Eu falei aqui na quinta-feira que eu sou avô, eu fui promovido, é bom demais. E minha filha um dia ligou para mim e falou assim: Daddy, ela me chamou de Daddy, e falou: Daddy, você pode vir aqui montar a cama do Lucas? Lucas é meu neto. Eu falei assim: na hora. E eu cheguei lá, todo com umas ferramentinhas na mão, falei assim: pronto, estou pronto para montar essa cama, a cama do meu neto. E bacana, cheguei lá, só que essa cama estava umas 4 caixas. A cama toda estava em umas 4 caixas. E eu olhei assim e falei assim: rapaz, vai ser dois tapas e está pronta essa cama. E eu peguei, abri a caixa. E aí quando eu abri essa primeira caixa, eu só vi lá tábua, mais tábua e mais tábua. Aí eu abri a próxima caixa, tábua. Abri a outra caixa. Adivinha só, tinha tábua em todas as 4 caixas. E eu tinha que juntar essas tábuas todas para montar a cama do meu neto. E não era uma cama qualquer, ela arrumou uma cama logo daquela que tem escorregador, aquelas coisas todas. E aí eu cheguei, olhei para aquilo lá e falei assim: bom, o jeito é separar primeiro o que é o quê. Aí sai separando. E nessa, meu neto, ansioso para ver a cama dele, ele corre lá no quarto: papa, já está pronto? Eu falei assim: não, mas já vai estar. Aí ele desceu, ficou brincando lá embaixo. Deu um tempo, ele sobe de novo: papa, is it ready? Está pronto? Eu falei assim: não. E eu olhando aqui tanto de tábua ali, eu falei assim: rapaz, o jeito vai ser ler o manual. Quem é que gosta de ler manual aqui? Quem é que lê manual aqui? Olha, todo mundo que nem eu. Aqui, ó, aqui. Olha só. E aí eu tive que olhar, pegar o manual, e só quando eu peguei o manual que eu comecei a conseguir entender que peça era que peça, que parte era que parte, e comecei a montar a cama do meu neto. Aí ele subiu, já estava na metade. Papa, is it ready? Eu falei assim: quase. Aí daqui a pouco ele volta: papa, is it ready? Eu falei assim: yes, está pronto. E ele já subiu, já saiu descendo naquele escorregador, e foi uma maravilha. Só que, para eu conseguir montar a cama, eu precisei ler o manual. E comecei a pensar: será que o fabricante da cama não entende mais sobre montar a cama do que eu? E será que nós não estamos tentando viver as nossas vidas debaixo das nossas perspectivas,
sem ver a perspectiva do nosso Deus que nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos? Será que aquele que criou a vida não teria uma perspectiva melhor do que é a vida, do que a nossa perspectiva? Nós estamos falando sobre destino. E destino, eu saí de Valparaíso de Goiás, no pé de Brasília, vizinho mesmo, colado. E para chegar aqui, eu tive que fazer uma revisão no carro, tive que arrumar algumas coisas no carro, para poder fazer essa viagem. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse chegado. Talvez não tivesse chegado. O óleo já estava vencido, tinha que trocar o óleo. Já pensou rodar 1.700 e tantos quilômetros com o óleo vencido? Que loucura que seria isso. Mas se nós não tomarmos certos cuidados no nosso caminhada com Deus, quando nós estamos indo para o nosso destino, nós temos que entender que nós precisamos tomar certos cuidados e que nós precisamos viver a vida dentro do contexto daquele que nos criou, porque somente assim que nós vamos viver o propósito de Deus. E quando nós falamos de destino, é tudo a ver com propósito. E a verdade é que Deus tem propósito na vida de todos nós. Amém? E eu falei aqui na quinta-feira, mas existem pessoas que estão, posso até dizer, desesperadas, precisando que você viva o seu propósito. Pessoas que a salvação deles estão dependendo de você viver o seu propósito. Tem pessoas que estão esperando que nós apresentemos o Evangelho, mas elas estão olhando assim para a gente. Sabe aquela história quando você vê alguém e fala assim: rapaz, se o trem der certo para ele, eu vou fazer também. O cara fez um investimento. Falou: rapaz, se der certo para ele, eu vou fazer também. Tem pessoas que estão olhando para nós, esperando que dê certo nas nossas vidas, para ver se nós estamos realmente experimentando essa salvação que nós dizemos. E será que será que elas estão enxergando? O que será que elas estão vendo, pastor? Elas estão olhando para o Charlie e falam assim: rapaz, o Charlie fala nessa alegria da salvação. Será que ele tem realmente essa alegria de salvação? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que nós estamos vivendo as nossas vidas de acordo com a perspectiva que o nosso Deus tem para nós? Porque é o seguinte, se Ele olha para as nossas vidas, nós estamos falando: olha, eu sou seguidor de Jesus, eu sou seguidor de Jesus e eu sigo Jesus, custe o que custar. E Ele olha para a gente, Ele vê alguém que está reclamando, Ele vê alguém que está sempre nervoso, bravo. Fala assim: rapaz, que paz que excede todo entendimento que esse cabra tem. Então nós temos que começar a viver o Evangelho antes de nós falarmos desse Evangelho, amém? Porque tem pessoas que estão olhando para nós e nós estamos quase chegando. Você entende o que eu estou falando? Estamos quase lá, mas Deus quer que algo aconteça em nossas vidas para nós vivermos a plenitude de Deus aqui, hoje, nesse tempo, amém? Amém? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, beleza, nós temos a salvação, nós entregamos nossa vida para aquele que nos criou, e nós podemos parar de correr em círculos. Hoje em dia tem pessoas correndo em círculos. Eu tinha uma cachorra que ela ficava correndo atrás do rabo dela o tempo todo, e ela não foi feita para correr atrás do rabo dela. E nós vemos hoje pessoas correndo atrás das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, sendo que Deus colocou pessoas no nosso caminho para que pudessem ser marcadas com o amor de Jesus. E nós precisamos tomar uma posição. Eu falei na quinta-feira, se nós queremos viver um 2026 diferente,
nós temos que ser diferentes em 2026. Se nós queremos viver um 2026 debaixo da graça do nosso Senhor, nós precisamos entrar debaixo da graça do nosso Senhor e viver o que Ele tem para nós. Amém? Porque é o seguinte, nós olhamos para todo lado, nós vemos uma geração de homens e mulheres que estão correndo atrás dos seus próprios desejos, seus próprios propósitos, vamos colocar assim, suas próprias vontades, e correndo atrás do seu próprio rabo. Alguns anos atrás, a minha esposa, com meu filho e minha irmã, tiveram a oportunidade de fazer uma viagem de missões para a África. E algo marcou a minha irmã naquela viagem. Foi uma criancinha. Ela chegou para esse menininho e falou assim: o que você mais gostaria de ganhar? O que você mais gostaria de ganhar? E o menininho olhou assim e falou assim: eu gostaria que chovesse para que nós tivéssemos alimento. Se a gente chega para nossas crianças hoje e fala assim: o que você mais gostaria? Um iPhone. iPhone qual que está agora? 17 já, não é esse? É o 17? Aí, um iPhone 17. Um PlayStation 5. Na minha época de menino era só o Atari que tinha. Quem lembra do Atari aqui? Quase ninguém, velho. Eu estou velho, meu Deus do céu. Eu estou velho. Mas pessoas correndo atrás das suas próprias vontades. Pessoas que vêm para a igreja não para servir, adorar o Senhor, mas que querem ver o que Deus tem para eles. Será que aquele que nos criou não nos conhece melhor do que nós mesmos? Será que Deus que criou Charlie me conhece desde o ventre da minha mãe, não conhece o Charlie melhor do que o Charlie mesmo? Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, e Ele chamou cada um de nós para viver esse propósito. Amém? E um versículo que eu li outro dia, eu falei que provavelmente vocês estariam ouvindo esse versículo todos esses dias, está em Atos 17, 26 e 27. Eu vou ler aqui. Diz: de um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Em outras palavras, Deus nos fez, e antes de nós nascermos, Ele já tinha planejado que nós estaríamos aqui em 2026, servindo ao Senhor aqui em Aracaju. Antes que você nascesse, Deus já tinha um propósito na sua vida, e diz aqui que os tempos anteriores estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Ou seja, a família que você faz parte é plano de Deus. O trabalho que você tem hoje é plano de Deus. Esse corpo que está aqui é plano de Deus. E Ele escolheu isso antes que nós existíssemos, antes que você nascesse. Ele já tinha escolhido que em 2026 nós estaríamos aqui juntos, adorando o nome dEle. Agora olha o versículo 27, que massa. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, Deus nos colocou aqui não só porque vocês são lindos, e gente linda anda com gente linda. Não, Deus nos colocou aqui porque existe alguém próximo de você, que está tateando, procurando encontrá-lo. Consegue entender isso? Então, quando a gente fala de propósito, ou sobre destino, o nosso destino não é a respeito do nosso destino, é a respeito das pessoas que estão nos acompanhando nessa caminhada para o céu. E é impressionante porque uma geração e as próximas gerações estão dependendo disso. Existem muitas pessoas precisando disso, e o tempo passa e não tem como voltar atrás. Quem sabe disso? O tempo vem e o tempo passa. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o nosso tempo é agora. O nosso destino começa
hoje. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, vamos entrar no tema da nossa mensagem. Josué 1, eu falei sobre Josué na quinta-feira, vamos falar um pouquinho sobre Josué hoje também. Josué 1, versículo 1, começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, repitam, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Feche os olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor agora. Querido Deus, eu te louvo, ó Pai, pela sua palavra, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor tem um plano, um propósito para cada um de nós. E, Senhor, nos dê ousadia de avançarmos. Nos dê a coragem de continuar. Nos dê a coragem, Senhor, de não olharmos para os lados, não olharmos para trás, mas olharmos em direção à cruz de Jesus. E, Senhor, fala conosco nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vou ler o texto de novo, bem devagarzinho, que o texto ele se explica. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu os darei. Incrível esse texto. Se nós olharmos, esse texto está em Josué, mas se nós olharmos o livro anterior, o livro de Deuteronômio, ele fala sobre a história de Israel e Moisés. Fala sobre a história de Israel e Moisés. E Moisés foi um grande homem. Moisés foi um grande homem. Mas assim que você vira a página, preste atenção, assim que você vira a página, ele continua falando sobre o povo de Israel. Assim que ele vira a página, Deus continua escrevendo a história de Israel, assim como ele continua escrevendo a história das nossas vidas. Só que, quando virou a página do último capítulo, o último versículo de Deuteronômio, você entra em Josué, agora ele começa falando sobre a vida do povo de Israel com Josué. E ele começa já dando uma orientação para Josué, mas ele começa logo com a palavra agora. Repitam, agora. Agora, nesse momento, nesse instante, nessa época em que nós estamos, em 2026, janeiro de 2026, é agora. Isso mostra urgência para mim. Isso mostra urgência. Nós estamos aqui agora porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, amém? E é importante nós pensarmos, é importante, legado, eu sempre falo muito em legado, é importante a gente ver de onde nós viemos, é importante ver a história da palavra da fé, é importante nós olharmos para tudo isso, mas tudo que passou lá para trás foi para este momento. Tudo que aconteceu até hoje aqui, o pastor falava assim, olha, aquele irmãozinho está aqui já há 14 anos, aquele ali chegou aqui há tanto tempo, essa outra aqui, ela desde os 6 anos de idade está aqui, e já fazem 14 anos que ela está aqui. Eu falei, gente, olha só que massa, mas tudo isso nos trouxe até esse momento de caminhar juntos. E eu acredito, eu sou pastor de igreja, meu pai foi o pastor da igreja, eu assumi depois da morte dele, e eu confesso que eu nunca pensei em ser pastor de igreja, eu sempre cuidei de adolescente. Acho massa, bom demais. Você quer me ver feliz, me coloca numa sala cheia de adolescente,
eu tô realizado. Você quer me ver nervoso? Fala assim, tem reunião dos homens, vai lá falar com os homens. Você entra lá, tem um monte de velho, todo mundo 30 anos para cima, emburrado, preocupado com a vida. E eu, meu Deus do céu, onde é que eu entrei? Minha vida toda foi trabalhando com adolescente. E eu entendo que o momento do Charlie é este. Então, para que eu possa viver esse momento, eu tenho que deixar as coisas velhas para trás e avançar para o que Deus tem para mim. Amém? Amém? Então, foi para este momento. Eu quero dizer que nós estamos hoje, como um povo de Deus, nós estamos na beira do Jordão. Nós estamos na beira do Jordão, estamos prestes a atravessar e viver o que Deus tem para nós. Então, continuando, Josué 1, eu tinha lido até o versículo 3, vamos continuar do 4. Seu território, Josué 1, 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E essa é uma palavra muito forte para nós ainda hoje. Deus está nos falando, sejam fortes e corajosos. Olha para quem está do seu lado e diga, seja forte e corajoso. É bom a gente falar isso, seja forte e corajoso. Mas ele dá a dica, ele ensina como isso vai acontecer. Ele falou assim, que tenho cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então, para que nós possamos vencer, temos que ser forte e corajoso, mas nós precisamos estar sempre com os nossos olhos e procurando caminhar segundo a palavra de Deus. E ele vai além, ele fala assim, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Então, se você quer ser bem sucedido, onde quer que você esteja, não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Se agarre nela, e não é só se agarrar nela, ele fala assim, não deixe de falar as palavras desse livro. Não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas é interessante que Deus fala com Josué e por 3 vezes ele fala, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Por que será que ele falou 3 vezes? Sabe aquele negócio que todo mundo almoçou e ficou aquele pedacinho de frango ali? E todo mundo quer aquele pedacinho de frango. Alguém já passou por essa linda experiência? Gente, ninguém passou por isso, pastor. Aí a gente olha e fala assim, um olha para você e fala assim, você quer o franguinho?
Aí você quer dizer sim. Aí o outro já olha e fala assim, ele já não pergunta se você quer, ele fala assim, você não quer não, né? Você não quer não. Eu, como bom gordinho, eu já vou e ataco logo, falo assim, vocês disseram que não iam querer, então eu já pego logo. Mas por que será que Deus perguntou para Josué, para eles, porque Deus falou para Josué, para ser forte e corajoso 3 vezes? Por quê? Porque quando Deus te chama, Ele está te chamando não porque Ele sabe que você é forte e corajoso. Ele te chama porque Ele sabe que nós estamos à beira de algo muito grande e Ele quer agir através das nossas vidas. E hoje Deus está falando para vocês, sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Então Ele não nos chama porque Ele sabe que nós estamos confortáveis no nosso chamado. Ele não nos chama porque Ele sabe que a situação está tranquila para a gente. Já repararam que Deus nos chama sempre quando o trem está pegando fogo? Quando o trem está difícil, que Deus fala assim, rapaz, Deus, logo agora. Então Ele nos chama não porque Ele sabe que nós estamos dando conta do recado, ou que nós vamos dar conta do recado, mas que Ele nos chama porque Ele sabe que nós chegamos num momento na nossa vida que nós entendemos que nós podemos sim, como dizem Filipenses, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós entendemos que a nossa dependência não vem de nós. Sabe aquele momento que fala assim, cara, eu não sou nada sem Deus. Quando isso dá esse estralo na nossa mente, Deus fala assim, seja forte e corajoso, porque agora é o seu momento. Amém? Então Ele te chama porque você entende a dependência que você tem de Deus. Ele entende que você está começando a entender o seu chamado. Você está começando a entender o seu chamado. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, lá no finalzinho de Mateus, Jesus não perguntou para os discípulos, falou assim, olha, vocês estão tranquilos, vocês aguentam a pancada aí agora? Está tudo bem? Vai ser tranquilo, vai ser um mar de rosas? Será que Jesus não sabia que os discípulos iam passar por momentos muito difíceis, iam ser perseguidos? Será que eles não sabiam disso? Será que Jesus não sabia disso? Ele sabia. Ele sabia. Então, quando Jesus nos chama, quando Ele nos chama para uma missão, quando Ele coloca um propósito no nosso coração, não é porque a gente vai dar conta, não é porque nós somos bons, não, é porque Ele sabe que nós entendemos a nossa dependência que nós temos nele. E não é só isso, Ele sabe que nós entendemos que o momento é agora, que tem urgência de nós agirmos. Então, se nós queremos falar sobre destinos em 2026, nós temos que entender a urgência que Deus tem de propagar o Evangelho. A urgência que Ele tem de nós sairmos da nossa zona de conforto e corrermos atrás da vontade dEle. A urgência que Deus tem de que o Charlie entenda que ele como portador, presta atenção, o Charlie como portador da vontade do Senhor, do plano de Deus, da bênção do Senhor, que eu seja bênção para as outras pessoas. Consegue entender isso? Então, quando a gente fala de destino, não é a respeito de se o Charlie vai chegar lá, é quem vai chegar com o Charlie nessa caminhada. Quem vai chegar com cada um de vocês? Quem vai chegar com o pastor Jairzinho? Então, quando Jesus chamou os discípulos, Ele falou assim, não foi porque eles estavam tranquilos e iam dar conta do recado, mas Ele chamou cada um para fazer mais discípulos, para multiplicar aquilo que eles eram. Consegue entender? Será que Jesus não sabia que no livro de Atos eles iam ser perseguidos? Será que Jesus não sabia disso? É claro que Ele sabia. Será que Jesus não sabia que eles seriam mortos? É claro que Ele sabia. Mas preste atenção, porque aquelas pessoas entenderam o chamado delas mais de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos aqui. Consegue entender o destino qual que é? Consegue ver que o destino é mais do que eu vou de ponto A para o ponto B?
Porque hoje nós estamos aqui foi porque alguém pagou o preço para que nós estivéssemos aqui. Para a gente estar aqui hoje, alguém derramou lágrimas para que nós estivéssemos aqui hoje. Para que nós estivéssemos hoje, alguém orou muito pela sua vida. Consegue entender isso? Então, é importante a gente ressaltar aqui que nossos filhos, os nossos netos, minha família, graças a Deus, meu pai, minha avó foi a primeira a aceitar Jesus. Minha avó foi a primeira a aceitar Jesus e meu pai falava que ela orava todos os dias, ele escutava ela orando. Os meus filhos vão aceitar Jesus e os meus netos vão ser seguidores de Jesus também. E hoje foram nove tios e tias, tem só um tio que não aceitou Jesus ainda. E eu oro por ele que Deus possa virar essa chave e o tio Zezinho possa aceitar Jesus também. Mas todos os meus tios, os demais, todos os meus primos, primas, agora em outubro, minha prima mandou um link para mim. Minha irmã estava visitando a gente aqui, minha irmã mora nos Estados Unidos, o pastor Jairzinho conheceu ela. Ela estava aqui com a gente foi comer uma pizza, e minha prima mandou um link, e aí ela falou assim: primo, assiste aí. Aí eu e minha irmã começamos a assistir. A gente estava numa pizzaria, comendo pizza, e assistindo um vídeo juntos, e era o batismo da minha tia e da minha prima. Rapaz, a gente comendo pizza e chorando. Pizza ficou salgada, não sei porquê, acho que era lágrima caindo em cima da pizza. Mas, cara, que bênção é nós vermos os nossos familiares seguindo a Jesus. E a verdade é que nossos netos, nossos familiares, nossos bisnetos, nossos tios, nossos primos, todos eles estão esperando um posicionamento hoje. Se nós queremos falar sobre destino em 2026, nós temos que entender que nós precisamos tomar uma decisão hoje. E não tenha falsas expectativas de que quando você submeter à vontade de Deus, vai ficar tudo lindo. Não é assim. A hora que você fala assim: Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu quero viver o seu propósito para a minha vida. Você pode escrever que o trem vai ficar difícil. Pode ver, não é assim, pastor? Vai ficar difícil. Poxa, Charlie, você em vez de animar a gente para esse negócio de destino, você vem jogar um balde de água assim na gente? Mas a verdade é que quando a gente começa a seguir o nosso propósito, não existe maior satisfação do mundo. Eu lembro uma escola que nós fomos evangelizar. Era uma escola muito grande. E nós fomos lá palestrar nessa escola. E a gente falava, na segunda-feira a gente falou sobre família. Na terça-feira foi falado sobre depressão. Na quarta-feira foi falado sobre sexualidade. Na quinta-feira eu palestrei falando sobre decisões, que eu sou o vovozão da turma. Falei sobre decisões. E um amigo meu falou sobre drogas, que ele teve a vida dele, ele era jogador de futebol, perdeu tudo por causa das drogas, e ele caiu. E aí na sexta-feira a gente diz que é um evento cultural, que aí tem música, tem dança, tem um monte de coisa, e tem premiação, e a gente fala sobre o tema, não tem como trocar. Durante os outros dias, normalmente, se o diretor ou o coordenador quiser que a gente fale sobre o assunto, a gente fala. Mas quando chega na sexta-feira, o tema é amor. E o amor que nós só temos através de Jesus. Então nós demos as palestras, começamos a dar as palestras pela manhã. Aí a diretora chega e fala assim: Charlie, vê com a galera se vocês podem ficar no turno da tarde. Aí nós conversamos com a equipe toda, vamos ficar. Aí quando estava encerrando o turno da tarde, vem o coordenador da noite. Poxa, vocês não querem esticar para a turma da noite? Ai, gente, cara, já passamos manhã e tarde. Não é só amanhã e tarde, é manhã e tarde da segunda, da terça, da quarta, que é a semana toda dentro da igreja, dentro da escola. E aí a gente falou assim: sabe uma coisa, já que estamos aqui, vamos ficar. Então foi a semana todinha, de manhã, de tarde
e de noite. De manhã, de tarde e à noite. Ou seja, eu dava a mesma palestra 4 vezes de manhã, 4 vezes à tarde e 1 vez à noite. A mesma palestra. Todo mundo conhecia a palestra, todo mundo. E foi incrível o que aconteceu naquela escola, porque era uma escola muito grande. Nós tivemos um total, foi aproximadamente, não tem como ter um total, de 600 decisões naquela escola. Numa sentada só, numa semana só. Porque nós saímos da nossa zona de conforto e fomos falar do amor de Jesus. Só que aí, beleza, nós saímos de lá e anos depois eu entro no açougue. Eu entro no açougue para comprar carne. A hora que eu entro no açougue, a menininha que está no caixa, a mocinha falou assim, Charlie. Eu olhei assim, falei, rapaz, ainda bem que a André não está aqui. Uma menina que eu nem conheço, está falando meu nome assim. Aí ela falou assim, eu falei, sim, e você é? Eu sou fulana de tal da escola lá em Lusiânia que vocês foram. Aí ela falou uma sentença que me abalou, que me fez entender quando nós falamos de destino. Ela falou assim, depois que vocês foram na nossa escola, a nossa escola nunca mais foi a mesma. Onde o amor de Jesus chega, a realidade muda. Onde o amor de Jesus chega, tudo muda. Olha o que diz João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele já venceu o mundo, cabe a nós tomar uma decisão de caminharmos na vitória que ele já venceu. Consegue entender isso? Não, ele não está pedindo para a gente sair e vencer o mundo, porque ele já venceu o mundo. Jesus não estava pensando somente nos discípulos dele quando ele enviou os discípulos. Ele estava pensando que 2000 anos depois, nós estaríamos aqui, falando de Jesus, falando do amor dele, por causa de poucos discípulos que continuaram a espalhar essa mensagem. E quem é que vai estar aqui? Eu acredito que Jesus deve voltar cedo. Do jeito que o mundo está, eu acredito que Jesus volta em breve. Mas quem será que estará aqui daqui a 100 anos? Daqui a 20 anos? Outro dia eu estava no estudo bíblico lá na nossa igreja, e meu pai faleceu tem 3 anos, e foi 3 anos que eu assumi a igreja. E eu olhando, falei assim, rapaz, tinha umas 50 pessoas no estudo ali naquele momento. E eu falei assim, cara, meu pai conheceria em 3 anos somente umas 3 pessoas. Somente umas 3 pessoas. Mas não é quem meu pai conheceu. Meu pai marcou as pessoas na época dele. Agora é minha hora de correr atrás com esse cajado, correr atrás com essa missão. E agora é a sua hora de correr atrás com a missão que Deus tem para cada um de vocês, amém? Porque agora é o tempo, agora é o momento, e tem pessoas esperando ver algo diferente na sua vida. Entendeu que não é só caminhar com a Bíblia debaixo do braço? Entendeu que não é só dar glória a Deus dentro da igreja? É você ir no mercado, presta atenção, fez a compra, na hora que você pagou a sua compra, você olha para o caixa e fala assim, olha, Deus te abençoe, que você tenha um dia super abençoado. É você chegar até a ousadia de alguém falar assim, rapaz, eu tô tendo um problema aqui. A gente sempre fala assim, vou orar por você, não é isso que a gente faz? Vou estar orando por você. Não, chega ali na hora e fala assim, posso orar com você? Pode. Não, mas estou falando agora. Ele fica até sem graça. No meio da rua, é aqui no meio da rua mesmo. Nós temos que começar a ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. A verdade é que todos nós temos uma história. E a verdade também é que toda a nossa história nos preparou para esse momento. Então nós temos que viver o que Deus tem para nós. Porque a verdade é que nossa vida aqui é passageira. Nossa vida aqui é muito rápida. Às vezes parece uma eternidade. Eu sempre brinco que depois que você começou a ter conta para pagar,
viu, pastor, é que a vida começa a correr. Antes da gente ter conta para pagar, a gente só lembrava do nosso aniversário de Natal. E demorava uma eternidade para chegar. Era ou não era? Não era assim, pastor? Demorava uma eternidade. Falava assim, meu Deus, ainda falta 10 meses para o aniversário. Você acabou de fazer aniversário. Só que vai, arruma seu primeiro boleto para você ver. O mês vira rapidinho. Mas tem irmão olhando e falou assim, rapaz, ele tinha que lembrar de boleto, estava tão bom. Mas em breve nós seremos história. Isso é uma realidade que não tem como a gente correr. Olha o que aconteceu com a geração seguinte de Josué. Isso aqui é muito, muito sério. Juízes 2, versículo 10 e 11. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração, olha que triste, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Olha que intenso isso. Nós estamos falando do povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, o povo que Deus derramou maná para eles, o povo que de noite tinha uma coluna de fogo e de dia tinha uma nuvem por cima deles, o povo que viu Deus agindo em prol deles, a favor deles. Agora diz aqui, depois que toda aquela geração foi reunida, ou seja, depois que todo mundo morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o que o Senhor havia feito por Israel. Consegue entender a seriedade disso? Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão aí. Vocês conseguem ver a responsabilidade que vocês têm de plantar o Evangelho no coração dos seus filhos? Consegue entender isso? O povo de Israel, com toda aquela história de Deus liberando, para vocês terem ideia, a Páscoa é justamente a celebração, presta atenção, de quando colocaram o sangue no portal das casas e veio o anjo da morte. Começa com aí, até com eles atravessando o Mar Vermelho. A pessoa, você tem um feriado aqui, 7 de setembro é o que nosso aqui? É o quê? Dia da Independência. E é massa, né? Feriado massa. Independência ou morte. Caramba, que legal que foi isso. Agora, mas já pensou, você fala assim, o que vocês estão celebrando hoje mesmo? O dia que Deus libertou nossa nação da escravidão de mais de 400 anos. E aí veio aquele mundo de soldado atrás da gente. A gente passou em terra seca, vi aquela paredona de água para cada lado. E eu passando o dedo assim naquela água toda, que coisa maravilhosa. Tinha um peixinho que ficou para o lado de fora, eu peguei e joguei ele para dentro da água de novo. E eu continuei caminhando. E aí quando nós chegamos do outro lado, Deus fechou aquela água e matou todo mundo para trás. Todo mundo que queria matar a gente, Deus levou tudo. Já pensou um feriado desse? A gente aqui todo feliz por independência ou morte. Esse é o feriado deles. E aqui diz que, mesmo com tudo isso, nasceu uma geração que não conheceu o Senhor. Não conheceu o Senhor. Cara, nós temos que tomar uma posição muito proativa com relação aos nossos filhos. Nós precisamos. Eu e minha esposa, a gente ungia o sapato dos nossos filhos, sem nem saber. Chegava lá, ungia o sapato dele, assim, onde ele pisar, ele vai estar pisando na unção, e o diabo não vai tirar isso dele. Nós precisamos tomar uma posição, porque é muito sério quando a gente entende que Deus tem um propósito para nós, um propósito para os nossos filhos, e a bênção do Senhor vai chegar, vai nos seguir de geração em geração. Eu sempre digo para minha esposa, assim, meu bem, eu nasci no Evangelho, graças a Deus. A minha esposa foi a primeira a aceitar Jesus na casa dela, e você já vê uma diferença louca. Só que você vê uma diferença louca também nos nossos filhos agora, que eles já estão debaixo da bênção do Senhor. E agora a gente vê os nossos netos nascendo debaixo da bênção do Senhor também. Então isso é muito importante nós
como pais, como avós, nós temos que tomar uma atitude, porque Deus tem algo para nós. Deus tem algo para nossa família. O tempo é hoje. Uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, o nome dela era Irmã Margit. Ela era norueguesa. E ela passou na frente do Valparaíso em 1979. 1979, pastor. Ela passou na frente do Valparaíso e Valparaíso não era nada. Era uma coisinha desse tamanhozinho assim. E foi em 79 que nós nos mudamos para lá também. Mas ela passou na frente do Valparaíso e falou assim: essa cidade precisa de uma igreja. Uma senhorinha, quando eu falo senhorinha, ela já tinha mais de 70 anos. E era só ela, não é que ela estava com o marido dela, tinha todo apoio. Não, ela passou ali na frente e falou assim: essa cidade precisa de uma igreja. E aí ela arrumou uma plaquinha, colocou Igreja Batista na frente e começou a irmã Margaret. Nós chegamos logo depois dela e nós chegamos ali e começamos a congregar ali. Tinha escola bíblica dominical, que era só a irmã Margaret e a minha família. Só, pastor. Só isso. E ela foi insistindo. Meu pai acabou sendo consagrado ao ministério da palavra e a igreja foi crescendo. A igreja cresceu. E eu também cresci e fiquei velho. E aí fui no médico um dia desses e o médico falou assim: ó, você já está numa idade mais avançada, tem que tomar umas vitaminas. Eu falei: fala aí que eu vou na farmácia. Ele falou assim: não, é injetável. Eu falei: você está brincando, né? Eu, homem desse tamanho, tomar injeção? Aí ele falou assim: sim, senhor. Eu falei assim: no bumbum, é? É, no bumbum. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ele passou o nome de uma clínica, eu fui para tomar essa injeção. A hora que eu chego lá, ele falou assim: quando você for lá nessa clínica, vê se você consegue trazer, que ficava uns 40 minutos da minha casa. Ele falou: vê se consegue trazer a injeção para cá e você pede para alguém aplicar essas vitaminas em você. Eu falei assim: beleza. Aí eu falei com a moça, ela falou assim: não é a política da nossa clínica, não pode levar. Eu falei: moça do céu, presta atenção, eu vou sair do Valparaíso, vou vir para Brasília só para tomar injeção. Eu já não vou ser uma pessoa muito feliz nesse trajeto. Vou chegar aqui não muito feliz, porque vocês vão dar injeção em mim. Vou levar a injeção, vou ficar mais infeliz ainda. Eu não vou falar coisas boas para você. Então, por favor, deixa eu levar. Ela falou assim: não. Eu falei: moça, eu vou sair do Valparaíso até aqui. Nossa, até na nossa reclamação, Deus cuida, tá vendo? Aí a hora que eu entrei para tomar a injeção, a mocinha que estava lá, tinha logo uma mocinha, de idade para ser minha filha. Aí a mocinha fala assim: quer dizer que você é do Valparaíso, é? Eu falei assim: sou. Ela fala assim: presta atenção. Ela falou assim: Valparaíso é um lugar maravilhoso. Eu falei assim: é mesmo? E você mora onde? Ela falou assim: eu moro no Arniqueiras. Eu falei: oxe, então não é tão bom assim, não? Se fosse bom, você estava morando lá. Ela falou: não, a gente mudou para cá por causa do trabalho e tudo. Mas preste atenção, olha a fala dela: o Valparaíso é bom porque minha família encontrou Jesus lá. Consegue entender isso? Aí eu falei assim: é mesmo? Ela falou assim: é, numa igreja que ficava assim. Eu falei: gente, ela está falando da nossa igreja. Ela está falando da nossa igreja. Aí eu falei assim: é a Igreja Batista Independente? Ela: é, isso mesmo. Aí tinha sido poucos dias que meu pai tinha falecido. Ela falou assim: o pastor de lá até faleceu tem pouco tempo, meu pai ficou tão triste. Eu falei assim: e se eu te falar que eu sou dessa igreja? Ela falou assim: é mesmo? Eu falei: sim, é. Ela falou: rapaz, a vida da nossa família mudou totalmente. Eu falei: e se eu te falar que eu sou pastor dessa igreja hoje? Ela falou assim: sério? Eu falei: sério? E eu falei: e se eu te falar que eu sou pastor dessa igreja hoje? Ela falou: não acredito nisso, não. Hã? Sou filho do pastor Nação e sou pastor da igreja hoje. Ou seja, Deus nos colocou aqui para que vidas sejam transformadas. Consegue entender? Essa igreja não está aqui nessa avenida
por acaso. Não existe por acaso, não existe coincidência para Deus, existe Jesuscidência. E Ele está em tudo no plano dele, amém? Então o nosso tempo é hoje, é hoje. Então, ou seja, o sonho da Ibival, que é a nossa igreja, começou com uma senhorinha que viu a necessidade e anos depois famílias foram chegando, famílias foram transformadas por esse amor de Jesus. E é da mesma forma aqui, pessoas que vão entrar por essas portas, vão encontrar a salvação de Jesus, e nós vamos fazer parte dessa caminhada deles com Deus, amém? Então lembre-se que foi por causa de alguém que você ouviu falar de Jesus. Então nós temos que entender que agora é o momento. Vida de Josué, Deus falou para ele ser forte e corajoso 3 vezes. Isso deixou claro a urgência. A urgência. Se nós olharmos para o nosso lado, todo lado que a gente olha é caos, o tempo todo. Eu e minha esposa, a gente nem assiste jornal mais. Não tem como você assistir jornal. Você assiste um pouquinho, no caminho a gente estava vindo para cá, nós paramos para tomar um café na estrada, né? E tinha televisão ligada. Eles estavam falando de um apagão ou a falta de luz em São Paulo. E a gente ficou uns 10 minutos e ficaram 10 minutos falando sobre a mesma coisa e o desespero que foi. Eu falei assim, meu Jesus, minha esposa falou assim, é falta do que esse povo falar, quer jogar desespero na vida de todo mundo. Mas nós que temos Jesus, temos a paz que excede todo entendimento, amém? E eu conversando com um pastor outro dia, como sempre trabalhei com adolescente, jovem já era difícil já. Conversando com o pastor da nossa convenção, falei assim, rapaz, tem uma galera de um tempo que são jovens que estiveram na igreja, conheceram, ouviram falar de Jesus e eles se desviaram. Se a gente começar a olhar para trás, quem foi líder de jovem, fala assim, rapaz, realmente teve uma geração todinha aí, no final dos anos 2000, que toda se perdeu, cara. Moçadinha da igreja. Gente da igreja, cara, menino da igreja. E não é só isso, eles saíram e o diabo enganou eles tanto que muitos deles, preste atenção, isso quem trabalhou com jovem para trás, pode começar a pensar, tentar lembrar, muitos deles entraram para o homossexualismo, lesbianismo. Cara, meninos da igreja, nós temos que tomar uma posição diferente e ser mais proativos em abençoar os nossos filhos, em ungir as nossas crianças, em profetizar sobre a vida deles. Infelizmente a gente começa a reclamar demais dos meninos e esquece de profetizar na vida deles. Eu tenho a fraqueza pelas crianças da Ibival. E a minha alegria é ver aqueles meninos passando assim dentro da igreja, como se ele fosse dono da igreja. E o pessoal mais das antigas fala assim, na época do pastor Nação não era assim. Eles tinham, se eles andassem na hora do culto, eu falei, gente, eles estão chegando do culto kids, eles têm que andar pela igreja, senão vão ficar onde? E aí eu cheguei numa reunião da igreja e falei assim, olha gente, vamos ser bem sinceros aqui, eu acho que o que mais desagrada a Deus é o monte de homem que fica lá fora durante o culto conversando, do que a criança que passou andando aqui dentro. A gente precisa ensinar eles sim, mas o que nós estamos ensinando? Estamos ensinando que pode conversar, porque os homens estão tudo lá fora da igreja conversando. Eu falei assim, e aí? Vocês estão mostrando que pode conversar, só que eles podem andar lá fora? Não pode, então vão conversar onde? Dentro da igreja. Mas cara, é bom a gente ver as nossas crianças loucas para vir para a igreja. Como é bom, loucas para vir para o culto kids, loucas para vir para a escola bíblica dominical. Outro dia foi um casal que ficou sabendo de escola bíblica dominical, foram lá na igreja, e eu estou conversando com o casal depois, que encerrou, aí chegou a criancinha deles, mãe,
pode me matricular nessa escola que é aqui que eu vou ficar. Eu falei, eita, como é bom, mas nós precisamos ser ativos nisso, amém? Marcos 16:15 diz, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é urgente, isso é para esse momento, começar com as nossas famílias, nossos amigos. 2 Coríntios 5:10 diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A pergunta é, você está vestindo a camisa do time de Cristo? Você está ralando? Você está malhando? Você pode ver, o jogador ou atleta, eles praticam, treinam o ano todo para aquele momento de corrida. Eles treinam o ano todo para aquele campeonato, ou para aquele jogo de 45 minutos. E aquele é o momento deles. A salvação, ela é de graça. Ela é de graça. Jesus já pagou o preço por nós. Agora, a recompensa, o galardão, nós temos que batalhar por elas. Nós temos que chegar no céu com vidas e mais vidas junto com a gente. Pessoas que nós encontramos enquanto estávamos caminhando para o nosso destino. Nós precisamos. E isso não tem nada a ver, preste atenção. Eu não quero assustar ninguém, não. Isso não tem nada a ver com a sua idade. Minha mãe faleceu com 82 anos. Minha mãe viveu bem, serva do Senhor, ou mulherzinha de oração. Sei que eu saía à noite, quando eu voltava, se eu tivesse no lugar que ela não queria que eu fosse, quando eu voltava, estava de joelho lá orando. Eu acho que ela até dormia no sofá. Quando eu chegava, ela ajoelhava, Senhor, abençoa Charlie. Eu acho que ela fazia isso. Mas a minha mãe, com 82 anos, ela faleceu. E viveu uma vida de serva de Deus. Impressionante. E eu tive um primo também, que com 19 anos de idade, ele foi jogar bola, subiu para cabecear a bola, nem na bola pegou. Quando desceu no chão, reclamou com uma dor de cabeça, foi internado, entrou em coma e morreu. A gente não sabe o dia de amanhã, mas se a gente parar para pensar, a minha mãe, aos 50 anos de idade, tinha mais vida pela frente do que meu primo com 17. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não quero ser o profeta do caos, não é questão de pôr medo em ninguém, mas a verdade é que Deus tem urgência, porque nós não sabemos o nosso tempo, mas Deus tem urgência de que pessoas conheçam o amor dele através de nós. O nosso tempo é agora, amém? Então vamos lá, vou dar uma corridinha aqui. Josué 1:1, que eu já li, diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Quando é que Deus chamou a Josué? Foi só depois que Moisés morreu. Concorda comigo? Vou ler de novo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Ou seja, depois da morte de Moisés. Agora, eu confesso que eu dei uma parada, dei uma travada nesse versículo. Depois da morte de Moisés. A pergunta que ecoava dentro da minha mente é: o que será que precisa morrer na minha vida para que eu acorde para o chamado de Deus? Consegue entender isso? Para Josué foi a morte de Moisés. Foi que morreu na vida de Josué, e aí Josué assumiu. Mas o que precisa morrer na nossa vida para que a gente entenda o chamado que Deus tem para nós? De repente, a primeira coisa que a gente pensa é: deve ser algum pecado.
algum pecado, ou então aquilo aí, rapaz, eu fiz aquilo, não devia ter feito. Uma situação que eu preciso resolver, um perdão que eu preciso perdoar, ou preciso pedir perdão para alguém. Eu preciso mudar de uma perspectiva, eu penso assim, mas eu acho que não é bem desse jeito mais. Ou algum pecado de estimação que a gente não consegue largar. A gente pensa rapidinho aqui. Eu concordo, o pecado afasta a gente de Deus. Quanto a isso, não tem dúvida. O pecado afasta a gente de Deus. E porque a gente fica afastado de Deus, a gente fica com dificuldade de ouvir o que Deus tem para nós e o que Ele quer falar para a gente. Mas no caso de Moisés e de Josué, não era isso. Moisés foi um homem de Deus. Moisés foi bênção para Israel. Mas Josué só pôde viver o chamado dele depois da morte de Moisés. Moisés abriu o mar. Moisés. Isso me diz que muitas vezes, para nós seguirmos no chamado do Senhor, nós precisamos às vezes largar até coisas boas. Nós não podemos nos apegar no passado. O pastor aqui orou aqui mais cedo. Falou assim, nós não queremos nos apegar no passado, mas nós queremos avançar para frente, avançar para a cruz de Jesus. Mas interessante que Moisés não poderia entrar. Deuteronômio 32, 52 diz: portanto você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Se eles quisessem viver a promessa, se eles quisessem entrar na terra que Deus tinha prometido para eles, Moisés não poderia ir com eles. Às vezes Deus pede algo para nós, às vezes Deus nos coloca diante de situações que nós temos que escolher. Eu vou querer seguir a Deus ou vou querer fazer essa vontade minha? De repente pode ser uma vida confortável. Não estou dizendo que Deus não queira que você tenha uma vida confortável. Não é isso que eu estou dizendo. Mas de repente é uma promoção, de repente é algo que você considere bom. De repente é algo que Deus está falando assim, ó, agora você tem que escolher. Você quer seguir esse caminho ou você quer seguir esse caminho? Se você seguir por esse caminho, você vai achar que é uma vida feliz. Se você seguir por esse caminho, você vai ter uma paz que excede todo entendimento, você vai ter a alegria da sua salvação, você vai sentir realmente o que é o propósito. Aquela escola que eu falei de 600 alunos, 600 alunos e professores que aceitaram Jesus, naquela escola, quando eu levei um monte de adolescente comigo, da nossa igreja, e na hora eu vendo aquele monte de mão levantando, a minha primeira reação foi olhar para os nossos meninos, e a cara deles, tipo assim, caramba, velho, eu fiz parte disso. Eu pertenci a essa decisão. Porque eu decidi viver esse momento, a salvação chegou nessas crianças. Cara, como isso é incrível. Às vezes pode ser um relacionamento, pode ser alguma coisa. Mas a verdade é que todos nós sabemos o que está nos impedindo. E isso é uma verdade. Todos nós sabemos. E Moisés foi muito bom. Moisés foi muito bom. Inclusive, diz que o normal na época era eles ficarem de luto por 7 dias. Moisés foi 30 dias de luto. 30 dias que eles ficaram de luto por causa da vida de Moisés. E é impressionante a gente pensar nisso. Quando meu pai faleceu, fez a carreata indo pro cemitério. Que ele foi pastor daquela igreja 42 anos. 41 anos, perdão. Mas o tempo agora está na nossa mão. A bola está no nosso lado do campo. Eu conheci um casal, pouco tempo atrás, Maria Elisa e Antônio. Eles ralaram a vida toda, compraram, eles moravam aqui no Nordeste, não lembro nem que cidade que era aqui. E eles se aposentaram. Disse, rapaz, agora vamos viver a vida mansa, agora vai ficar linda a vida, vamos, casa quitada, carro está quitado.
os filhos crescidos, vamos só ver os netos, vai ser maravilhoso. E aí o Espírito Santo de Deus falou com eles: ei, eu não acabei com vocês não, eu tenho mais para vocês. E eles entenderam que o chamado deles, entenderam com tanta força, que eles venderam carro, venderam casa e foram ser missionários numa cidadezinha no Amazonas, velho. Já depois de aposentado, consegue entender isso? Então nós precisamos entender, porque muitas vezes pode ser a dor que vai preceder o nosso chamado. Você vai passar por um momento às vezes difícil, algo que você não gostaria de passar, mas o seu chamado vai vir logo depois disso. Deus não nos chamou simplesmente para nós avançarmos. Se fosse só isso, seria fácil. Mas Ele nos chamou também para soltar. Nós precisamos abrir mão de algo para que nós possamos correr para a vontade de Deus. E existem coisas que já encerraram. O tempo é outro. O tempo é outro. Mas nós precisamos nos agarrar na vontade do Senhor e correr com ela. E infelizmente tem pessoas que se apegam a coisas do passado. Isso é uma verdade. Eu sempre digo, culpa é a coisa mais difícil que tem de você. É mais difícil a gente se perdoar do que nós perdoarmos os outros. Nós nos agarramos em algo que aconteceu na nossa vida e a gente não larga aquilo. Ah, Charlie, mas você não sabe o que fulano fez comigo. Bom, eu não sei, mas eu sei o que Jesus fez por você. Ele morreu para que você fosse curado de tudo isso. Eu acredito que Deus está nos confrontando nessa noite, falando sobre destinos. Eu acredito que Deus está falando assim: olha, é hora da gente largar a mão. Abre mão, porque eu tenho algo tão mais especial para você. O Jordão, presta atenção, o Jordão não abriu para quem vivia de lembranças. O Jordão não vai abrir se você está vivendo no passado. A promessa de Deus se manifesta naquele que decide obedecer. E Deus está esperando isso da gente nessa noite. Deus está esperando isso. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. O chamado de Deus exige uma coragem de abrir mão, mesmo sem entender. E a verdade é que a gente não entende a vontade de Deus. Vocês acham que o pastor Jairzinho, toda vez, a gente fala com esse homem é sabedoria em pessoa. Mas você acha que o pastor Jairzinho sabe tudo que vai acontecer aqui? Você acha que o pastor Jairzinho não tem as dificuldades dele, não tem que abrir mão às vezes de sonhos dele, não tem que... Cara, é isso. Mas nós precisamos abrir mão. Não é falta de gratidão do que nos trouxe até aqui. Na verdade, é um compromisso com o propósito de Deus. Eu acredito muito que em 2026 é o tempo de nós largarmos, abrirmos mão de tudo aquilo que nos prende ao passado e avançarmos para a cruz de Jesus. Quem confia, solta. Quem obedece, atravessa. E quem é chamado, segue à frente. Então, o momento nosso é agora. Hoje é o momento, 2026, janeiro de 2026. Eu queria que todos ficassem de pé nesse momento.